Meus irmãos, abra a sua Bíblia no livro de Êxodo, capítulo 20, do verso 4 ao verso 6. Segundo livro da Bíblia, Êxodo, capítulo 20, verso 4 ao verso 6. Capítulo 20. Esse texto nós estamos meditando desde o último domingo. Falamos sobre o prefácio dos 10 mandamentos, o texto de abertura, o evangelho pregado, no verso 1 e o verso 2. Também já falamos sobre o primeiro mandamento, onde a ordenança do Senhor, uma vez que Ele é o Deus do povo, que libertou, que redimiu. E o mandamento nos chama a não ter outros deuses, mas nos lembra de ter o Yahvé, o Deus da aliança, como o único Senhor das nossas vidas. E queremos meditar agora neste segundo mandamento, que diz assim, no verso 4: Não farás para ti imagem de escultura, nem semelhança alguma que há em cima nos céus, nem embaixo na terra, nem nas águas debaixo da terra. Não as adorarás, nem lhes dará culto, porque eu sou o Senhor, teu Deus, Deus zeloso, que visito a iniquidade dos pais nos filhos até a 3ª e 4ª geração daqueles que me aborrecem, e faço misericórdia até 1000 gerações daqueles que me amam e guardam os meus mandamentos. Ó Deus, santo e poderoso, assim como Israel ali ao pé do monte, aguardando as tuas palavras e a tua orientação, aqui estamos, Senhor, diante da tua presença, com a Bíblia aberta, desejosos, ó Deus, de receber do Senhor as orientações, a instrução necessárias para a nossa edificação nesta manhã. Faça isso, ó Deus, com poder e graça e misericórdia. Mesmo que o Senhor tenha que nos advertir, o Senhor precisa expor os nossos pecados, as nossas iniquidades, porque sabemos que vindo do Senhor, é uma maneira, Pai do Senhor, pela sua misericórdia, nos dá a oportunidade. Nós estamos desejosos, ó Deus, como já oramos nesse dia. Temos sede de aprender do Senhor. Ensina-nos conforme os teus preceitos. Que teu Santo Espírito ilumine a nossa mente e usa-me como instrumento em tuas mãos, para o bem do teu povo, para a edificação da tua igreja, para o progresso do teu reino e para a glória do teu nome. Eis a nossa oração, eis o nosso pedido, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, estamos diante de um texto conhecido, mas o seu ensino e a sua interpretação pouco compreendida e praticada pela igreja. Quando a gente olha para a igreja do nosso contexto, não só a nossa denominação, a Igreja Presbiteriana do Brasil, a igreja de maneira geral, o povo que se diz evangélico, quando a gente observa o seu culto, quando a gente ouve como eles lidam com a adoração, quando a gente vê nas redes sociais, na internet, como eles estão dizendo que estão servindo ao Senhor, então nós nos preocupamos se de fato estão cumprindo o mandamento do Senhor, que prescreveu como Ele queria ser adorado, que entregou ao seu povo como Ele queria ser invocado, como o seu culto deveria acontecer. E infelizmente o quadro geral, o que a gente percebe é um povo caminhando cada vez mais para tudo aquilo que não é um culto a Deus, para tudo aquilo que não é a adoração ao único e exclusivo
Senhor das nossas vidas. Aquele que libertou o seu povo, que liberta os cativos. Aquele que é o eu sou, que era, que é e que há de vir. Aquele que chama a adoração, uma vez que purifica a vida dos adoradores. Para este culto, para esta adoração, ser feita de maneira a agradar ao Senhor, a quem de direito, nós precisamos então olhar para as Escrituras, ler com os olhos da fé, com o coração quebrantado e perceber o que Ele quer que nós façamos para que Ele seja adorado. E ao estarmos diante desses preceitos e diante da sua prescrição, da receita de como Ele deve ser adorado, nós precisamos então avaliar a nossa adoração. Como instituição, nós precisamos avaliar o culto que prestamos neste ajuntamento solene ao nosso Deus. E como servos do Senhor, precisamos avaliar nossas vidas. E é isso que o Senhor propõe ao seu povo. O contexto é o povo de Israel vivendo esse período de transição, saindo da escravidão, do cativeiro, do Egito, para a terra que o Senhor prometeu a dar a seus pais, e agora eles estão na antessala do cumprimento dessa promessa, já está se cumprindo, mas lá nós vimos que eles deveriam não se curvar aos muitos deuses daquelas nações politeístas, como eles estavam fazendo enquanto estavam no Egito, também se misturando na sua adoração aos muitos deuses dos egípcios. Lá nessa nova terra, e desde agora, quando o Senhor lhes entrega as 10 palavras, o Senhor está chamando a eles a adorarem o único, vivo, aquele que existe, o verdadeiro Deus, o Yahvé, o Deus que fez o pacto, que fez uma aliança e que está cumprindo etapa por etapa desta promessa. Eles deveriam então não ter nenhum outro Deus ou dessas outras culturas se curvar e prestar adoração e culto a esses deuses. Mas ao mesmo tempo que repudiasse a adoração a esses outros deuses, eles deveriam então viver uma adoração exclusiva a este Deus que os libertou, a este Deus, o Senhor dos exércitos, o Yahvé, o Deus da aliança. A Ele deveriam adorar. Mas irmãos, esse mandamento então vai lembrar que a adoração que os israelitas deveriam prestar ao Senhor não deveria ser semelhante às nações pelos quais eles estavam no meio. Não deveria ser uma adoração idólatra, pagã, que se curva diante de imagens, objetos, que mesmo nas boas intenções, pudesse, por assim dizer, representar Deus. É isto que o mandamento nos ensina. É isto que a palavra do Senhor está nos chamando a entender, que um culto ao Senhor deve ser, como nós lemos no Evangelho de João, em espírito e em verdade, porque assim é Deus. Deus é espírito. E importa que os seus adoradores também o adorem em espírito e em verdade. O Espírito de Deus aplica ao seu povo as bênçãos espirituais, como também as práticas espirituais, as formas que nós devemos prestar culto e a adoração ao Senhor. E isso é importante nós meditarmos nessa manhã, porque a igreja do nosso tempo, ela vem de uma herança idólatra, pagã.
Ela vem de um berço muito antes ali da Reforma Protestante, a Igreja Católica Apostólica Romana, como ainda é. Eles então têm a sua forma de adoração e o seu culto com base em imagens, em personagens deste mundo, pelos quais eles fazem suas orações, eles fazem seus votos, eles se curvam, acendem suas velas, eles prestam um culto a outros deuses. E este culto está cercado pelas trevas. Esse culto está manchado pelo pecado. O Senhor não está recebendo essa adoração. E por que a Igreja Católica fez isso? Porque ela entendeu este segundo mandamento como sendo parte do primeiro. Se você for depois pesquisar, você vai perceber que na Igreja Católica, os 10 mandamentos, este segundo, ele não está lá. Ele não é um mandamento, ele está incluso como uma nota de rodapé do primeiro mandamento. E para que tenha 10 mandamentos, então eles colocaram como ponto principal, ou o primeiro, aquele resumo que Jesus fez e que o próprio Deus deu ao povo de Israel sobre amar a Deus sobre todas as coisas. E qual é a ideia deles? Eu posso amar a Deus sobre todas as coisas. Mas isso não significa que eu também não ame outras coisas. Eu amo a Deus, mas também amo outras coisas. E uma delas é esse erro grave em prestar adoração a imagens. Mesmo que, simbolicamente, sejam representações de algum dos personagens da Trindade, ou mesmo os anjos, ou até mesmo a mãe de Jesus. Este é um erro grave, pois uma vez que aprendi que devemos adorar somente ao único e verdadeiro Deus, também precisamos aprender como Deus deve ser adorado. Por esta razão, o segundo mandamento não é parte do primeiro. Ele é uma segunda prescrição do Senhor. Porque Deus diz, não tem outros deuses, e ao mesmo tempo está ensinando, adore o único, vivo e verdadeiro Deus, mas não adore de qualquer forma, como os pagãos. A adoração é como ele vai descrever aqui para nós. Uma escritora, descrevendo as lições por trás dos 10 mandamentos, quando ela vai falar do segundo mandamento, Jennifer Wink, ela diz, o segundo mandamento retrata a adoração de ídolos como progressiva. Não faça, não adore, não dê culto. Ele retrata a adoração de ídolos como contagiosa, causando problemas geração após geração. E retrata Deus como zeloso por sua glória, profundamente comprometido em ser adorado como merece. Seu ciúme é certo e justo, pois é inflamado pela negação do que é seu por direito. Então, meus irmãos, resumindo o que nós iremos meditar aqui, o texto vai nos ensinar aqui o modo aceitável de adorar o verdadeiro Deus é instituído por Ele mesmo. O modo aceitável de adorar o verdadeiro Deus é instituído por Ele mesmo. Por isso nós recorremos à sua palavra. E nós veremos isso 4 partes. A primeira, o mandamento em si. A segunda, a razão do mandamento. A terceira, a bênção e a maldição que este mandamento propõe. E quinta parte, nós faremos algumas aplicações. O que o mandamento diz? Não farás para ti imagem de escultura, nem semelhança alguma do que há em cima nos céus, nem embaixo na terra, nem nas águas debaixo da terra. Não as adorarás, nem lhes darás culto. No verso 4, o verso 5 descreve então qual é a ordenança e o que o Senhor está propondo.
Então, o primeiro mandamento, ele diz respeito à adoração do Deus verdadeiro. Ele ensina que devemos rejeitar qualquer Deus falso para adorar este Deus verdadeiro, que é o nosso único Senhor e Salvador. E aí nós falamos, né? Essa adoração não significa que nós devemos acrescentar mais um Deus à nossa lista de deuses. Não, é repudiar esses criados pela imaginação do homem, esses que são induzidos pelos espíritos maus, os demônios, para fazer e desviar o povo de Deus, fazer cair e desviar o povo de Deus. É repudiar estes, é expulsá-los das nossas vidas, é expor a sua mentira e a sua iniquidade. E enquanto fazemos essa faxina em nossas vidas, nós então recebemos e adoramos aquele que é o único Deus verdadeiro. E aí, irmãos, enquanto o primeiro mandamento nos proíbe adorar deuses falsos, o segundo mandamento nos proíbe adorar o Deus verdadeiro de maneira falsa. Não podemos adorar como nós achamos que Deus deve ser adorado, ou como eu gosto de ser adorado. Como alguém, certa vez, saiu pelas ruas pesquisando nas pessoas do bairro o que elas gostariam de encontrar na igreja, como elas gostariam de ter que o culto tivesse, que tipo de canções elas gostariam de ouvir, que tipo de mensagem elas gostariam de ouvir e receber, quais apresentações seriam melhor e mais adequadas àquele contexto. Nós não seguimos esse achismo. Nós buscamos conhecer o que Deus quer. E Ele está fazendo isso aqui, meus irmãos. Ele está desvendando e revelando ao seu povo, abrindo o véu da verdade para que o povo conheça a maneira como Deus quer ser adorado. E nos lembremos uma verdade importante, que o bezerro de ouro feito por Arão, na mente de Arão e dos israelitas que estão lá ao pé do monte, representava o Deus verdadeiro. Eles não estavam criando um Deus outro dos pagãos. O problema não era a quebra do primeiro mandamento, porque eles estavam seguindo o primeiro mandamento, ter o único Deus. Eles estavam invocando o Deus certo, mas fazendo da maneira errada, quebrando o segundo mandamento. E aí, meus irmãos, enquanto Moisés está no monte recebendo as tábuas, o povo está lá embaixo provando que Deus precisava de fato instruir o povo. Nós precisamos ser instruídos, nós precisamos ser exortados, nós necessitamos que Deus nos diga o que fazer, para que não venhamos cair no erro e no pecado. Os teólogos de Westminster, lá na Assembleia, um dos documentos fruto dessa Assembleia do século XVII foi o Breve Catecismo. E na pergunta 51, eles então tentaram reproduzir as lições desses mandamentos, especificamente o segundo, como nós estamos tratando. E a pergunta 51 diz: o que o segundo mandamento proíbe? E a resposta é: o segundo mandamento proíbe adorar a Deus por meio de imagens. Até aqui tudo bem. Ou de qualquer outra maneira não prescrita em sua palavra. E aqui é o ponto. Porque eu e você sabemos que Deus não quer ser adorado por imagem. Nós não temos uma imagem de Cristo, ou uma imagem do Espírito Santo, ou do próprio Deus, na nossa placa, ou na nossa estrutura, ou nas nossas vestes, em nenhum lugar. Até aí tudo bem. Mas o problema é que nós nos esquecemos que ao dizer não faça imagem,
o Senhor também está querendo mostrar que a maneira que Ele quer ser adorado, é Ele quem diz, é Ele quem prescreve. Por isso nós não, como uma igreja bíblica de herança reformada, nós não adoramos a Deus de outra forma, a não ser aquela que Ele mesmo prescreveu. O que os teólogos do Westminster estavam subscrevendo é que o mandamento exige do seu povo a adoração exclusiva e de maneira correta. Basta dar uma volta na cidade, você vai perceber. Não precisa nem ir muito longe. Basta dar uma volta na nossa etapa que você vai perceber a quantidade de igrejas que foram abertas. Um salão, um prédio, uma casa. Tem ruas aí que tem 4 igrejas, uma do lado da outra, ou de frente para a outra. Pensando na expansão do Evangelho, na pregação fiel da palavra de Deus, glória a Deus por isso. Por outro lado, quando a gente olha para como estas igrejas estão adorando, estão servindo, estão cultuando ao Senhor, nós percebemos que elas estão longe da Bíblia, estão longe dos preceitos do Senhor, estão aderindo à moda, trazendo as novidades para dentro do culto. E assim, não seguindo as prescrições do Senhor. A maneira correta não é aquela que mais se adequa à moda, meus irmãos, mas aquela que segue as prescrições das Escrituras, a palavra do Senhor. É por isso que no passado a gente falava para os irmãos: procure uma igreja mais próxima da tua casa. Hoje a gente diz: procure uma igreja mais próxima da Bíblia, mesmo que ela seja do outro lado da cidade, distante, porque é melhor prestar um culto e servir a este Deus da maneira como Ele ordenou, e estar numa igreja que pensa da mesma forma, que luta por esta mesma ideia, do que estar numa igreja próxima de casa, se perdendo e caminhando para as trevas deste mundo. Porque, irmãos, o verdadeiro culto a Deus é aquele que segue as ordenanças do próprio Deus, não das invenções e das imaginações. E nós já vimos aqui, à luz das Escrituras, Paulo escrevendo aos Romanos, que a nossa mente estava na queda, obscurecida, estávamos distantes de Deus, entregue às nossas iniquidades. Imagine nós querendo realizar um culto a Deus à nossa própria maneira. Que tipo de culto o Senhor iria estar vendo? Não vou nem dizer recebendo. Philip Hacking, ele, no seu comentário ao livro de Êxodo, ele diz que este mandamento, ele apresenta 4 partes. E eu quero meditar com os irmãos com base nesta ideia dele. A primeira é a regra: não farás para ti imagem de escultura. Este mandamento, ele não está aqui, meus irmãos, é importante que se diga, proibindo a produção de coisas, as artes. Ele não está proibindo que se faça monumentos, como cidades têm nos seus cartões postais monumentos belíssimos. Mas o que está produzindo aqui é a produção de coisas que venham servir como objetos de adoração. Deus, ele aprecia a arte. Foi Deus quem, de maneira belíssima e gloriosa, construiu o mundo, com todas as cores e belezas e diante de nós. Nós podemos, como o salmista, os céus e a terra proclamam a glória de Deus. A beleza de Deus está impressa na sua criação.
A proibição de fazer imagem é porque Deus não tolera a idolatria. E neste mandamento, ele está abarcando tudo que existe. Nada no céu, nada da terra, nada na água que venha servir de uma forma representativa a este Deus. Em outras palavras, os israelitas eles eram proibidos de representar Deus na forma de qualquer coisa criada por Deus. E é importante notar, irmãos, que ao quebrar a segunda palavra, ou este segundo mandamento, nós mostramos que também quebramos a primeira palavra, o primeiro mandamento. Ao exercermos o desejo de adorar a Deus de maneira contrária à sua ordem, nós nos colocamos no lugar de Deus, como aqueles que têm a palavra maior do que Deus, e melhor do que a que Deus tem. E nos tornamos o nosso próprio Deus. E toda transgressão de uma das 10 palavras, como vai escrever Tiago, se quebrarem uma, se não nos submetermos a uma sequer, todas as outras estarão sendo quebradas também. Toda transgressão dos 10 mandamentos, ou de uma das 10 palavras dos 10 mandamentos, começa pela transgressão da primeira: não ter outros deuses diante de mim. Quando eu me curvo ou submeto o culto a Deus conforme os meus preceitos, eu estou quebrando o primeiro mandamento, dizendo: Deus, você não sabe o que é melhor para o Senhor. Eu sei. É por essa razão que o texto também vai nos apresentar, no verso seguinte, o motivo deste mandamento. A razão do mandamento existir. No verso 5, ainda diz: não as adorarás, nem lhes darás culto, porque eu sou o Senhor teu Deus, Deus zeloso. A segunda divisão deste mandamento, então, é a razão de sua proibição. É o que Philip Hayek vai dizer nessas 4 partes que ele divide: a regra e agora a razão. E a razão é porque eu sou o Senhor teu Deus. O Senhor já disse isso lá no verso 2, no prefácio, na porta de entrada dos mandamentos. E esse Deus é um Deus zeloso. Jennifer Wilkin, a escritora, escreveu falando das lições do mandamento. Ela também diz que o primeiro mandamento proíbe a adoração de qualquer coisa que não seja Deus. Mas o segundo proíbe a adoração de qualquer versão de Deus menor que Deus, especificamente por meio de imagens. Deus proíbe o uso de imagem por causa do seu zelo. E essa palavra aqui é a mesma palavra que nós vamos encontrar no original para ciúmes. Infelizmente, esse sentimento, ou esta palavra em nosso contexto, ela tem uma ideia ruim, né? Ciúme hoje é algo que leva pessoas a fazer coisas terríveis. Ontem mesmo assisti no jornal, em trechos apenas, a matéria mostrava um rapaz que ao chegar do trabalho encontrou a esposa na cama com outro rapaz. E ele, no ato de fúria, o rapaz conseguiu correr, a mulher, ele pegou e expulsou de casa do jeito que ela estava, na rua. Então, outras coisas mais aconteceram lá. Mas veja, quando a Bíblia vai falar de ciúme, quando a Bíblia vai tratar desse zelo, não é como nós conhecemos ou como nós praticamos. Um ciúme que cega os nossos olhos e que leva a cometer atrocidades até. Esse ciúme de Deus, esse seu zelo,
tem a ver com o seu amor ardente pela sua criação. É Deus protegendo o seu povo dele mesmo, deles mesmos, dos seus erros, do seu coração corrompido. Deus olhando para a sua criação e como fez no fim de tudo, no dia 7º, parou toda a obra que fizeram e contemplou isso e viu que era muito bom. E Deus, da mesma forma, mesmo caídos, Ele olha para a sua criação e resgata essa sua criação, seu povo especificamente, aquele que Ele quis salvar, tirou esse povo da terra do Egito, da casa da servidão, se apresenta a Ele, olha pessoal, eu sou o Deus de vocês. Não vivam em uma vida de traição, de adultério espiritual, servindo, adorando e se curvando a outros deuses. O que Deus protege com esse zelo e esse ciúme, no 2º mandamento, é a honra do seu amor. Ele ama o seu povo, Ele ama você que professou o nome de Cristo. E para demonstrar esse amor, então Ele tem zelo, Ele tem um cuidado especial, Ele tem uma preocupação por onde você está andando, que tipo de pensamento você está tendo, o que os seus olhos estão vendo, como você está se dirigindo a Ele. Meus irmãos, e é interessante que Êxodo 32, nós temos o povo chamando Arão para lhes fazer deuses que estejam sobre eles. Abre aí Êxodo capítulo 32, é curioso como eles usam as palavras. Êxodo capítulo 32, mas vendo o povo que Moisés tardava em descer do monte, acercou-se de Arão e lhe disse: levanta-te, faze-nos deuses que vão adiante de nós, pois quanto a este Moisés, o homem que nos tirou do Egito, não sabemos o que lhe terá sucedido. Veja, meus irmãos, a palavra do povo. Eles não estão dizendo: faça-nos um Deus pelo qual nós devemos adorar. Faze-nos deuses que vão adiante de nós. Terrível, né? O mais terrível para mim é ler que Arão atendeu a pedido do povo. Arão fez um bezerro de ouro, verso 2 ao verso 5. Ele vai dizer: disse-lhe Arão: tirai as argolas de ouro das orelhas de vossas mulheres, vossos filhos e vossas filhas, e trazei-nas. Então todo o povo tirou das orelhas as argolas e as trouxe a Arão. Este, recebendo-as das suas mãos, trabalhou o ouro com buril e fez dele um bezerro fundido. Então disseram: são estes, ó Israel, os teus deuses, que te tiraram da terra do Egito. Arão, vendo isso, edificou um altar diante dele e, apregoando, disse: amanhã será festa ao Senhor. Em outras palavras, amanhã nós vamos prestar culto a este Deus. Arão e os israelitas festejaram o bezerro de ouro, não como sendo uma imagem menor ou diferente de Deus, mas eles estavam fazendo isso na certeza de que aquilo ali era a representação de um Deus que os tirou do Egito. O povo pediu: Arão, façam-nos deuses. Arão foi lá e fez um bezerro e disse: este é o Yahvé. A mesma palavra Senhor é a mesma utilizada lá em Êxodo 20, no capítulo 20, verso 1 e verso 2. O problema da imagem, irmãos, é que a imagem mente sobre quem Deus de fato é. O bezerro, ele não pode representar a Deus em nenhum aspecto.
Veja, ele é pequeno, mas Deus é imenso. Ele é inanimado, está inerte ali numa figura ou num objeto. Deus é espírito. Ele é limitado ao local, mas Deus está em todos os lugares. Ele é criado, mas Deus é incriado. É novo, mas Deus é eterno. É impotente, mas Deus é onipotente, é o Todo-Poderoso. É destrutivo, mas Deus é indestrutível. É de menor valor, mas Deus é de valor infinito. É cego, surdo e mudo, mas Deus vê, ouve e fala. Agora, por que Arão fez o bezerro e não outro animal qualquer? Nos lembremos que eles estão nesse período de transição, saída do Egito para a terra de Canaã. E isso é significativo para eles, pelo que eles estão praticando agora. Porque uma das divindades do Egito, aquela que representava força, poder, era o deus touro Apis. E o chefe supremo do panteão cananeu, ou da nação dos cananeus, para onde eles estavam indo, era o deus touro El. Então eles estão saindo do Egito, onde a divindade de força, de potência, é um touro. E eles estão indo para a terra de Canaã, onde a divindade lá também era um outro touro. Ou seja, irmãos, a adoração de todos estavam em alta naquela região. Estava na moda. E em outras palavras, Arão escolheu o que a moda estava prescrevendo na sua época. Ele trouxe para o arraial dos israelitas o que as nações vizinhas, o Egito, os cananeus, estavam adorando em alta honra. Só que Arão, ele não fez um touro. Ele fez um bezerro. Uma figura menor, mais dócil, não tão furioso assim, né? Quando Arão faz a figura ali para representar o Yahvé, da sua própria imaginação, ele produz uma versão então menos ameaçadora, mais acessível dos principais deuses, dos pagãos e do seu contexto. Uma figura que as pessoas pudessem olhar, olha que bonitinho, olha que coisa graciosa. Aquela figura que todo mundo queria levar para casa, que todo mundo iria agradar a multidão. Com a figura de um touro brabo, mostrando força, isso ia trazer certo pavor e temor. E veja, irmãos, eles estavam ao pé do monte, Moisés lá em cima, e a imagem era de trovões, relâmpagos, pavor era o clima que estava naquele momento. Não. Vamos fazer uma imagem de um Deus que representa coisa boa, né? Agradável aos olhos do povo. Ou seja, Arão não só fez um Deus que estava na moda, mas ele fez uma imagem de Deus ao gosto do freguês. Não vamos espantar a multidão. Vamos fazer algo que venha agradar, que as pessoas venham gostar de estar com ele ali, que venham fazer festa. Esse é o nosso Deus. E isso, irmãos, diz respeito a nós, representa ainda a nossa condição. Porque, de certa forma, nós fazemos assim. Nós não queremos o Yahvé, o Deus do pacto. Nós queremos um Deus que melhor venha se encaixar os nossos desejos, as nossas ambições. Por isso, em todo lugar que você vai, você encontra um culto diferente. Você vai encontrar em determinada igreja o culto ao Deus da prosperidade. É o Deus do casamento, é o Deus da cura, o Deus da quebra de maldição. É o Deus do namoro, é o Deus da riqueza e por aí vai, meus irmãos. O que a imaginação trouxer. Esses deuses
ou a estes deuses eles prestam culto nas campanhas de sextas-feiras, nas celebrações de domingo. Isso é terrível aos olhos de Deus. E traz consequências danosas a nós. E é exatamente isso que Deus diz nos versículos seguintes. Do texto, volte lá para o capítulo 20. Ainda no verso 5. Não as adorarás, nem lhes darás cultos, porque eu sou o Senhor teu Deus, Deus zeloso, que visita a iniquidade dos pais nos filhos até a terceira e quarta geração daqueles que me aborrecem, e faço misericórdia até 1000 gerações daqueles que me amam e guardam os meus mandamentos. O que Deus está mostrando aqui? Ele está fazendo uma advertência. Segundo Philip Hayek, essa é a terceira parte desse texto. E ele também está dando uma promessa, a quarta parte nesse texto. O ciúme de Deus explica por que o segundo mandamento termina com uma advertência e uma promessa. Porque Deus está aqui, meus irmãos, demonstrando seu desejo de ser glorificado na nossa adoração, amaldiçoando aqueles que violam o segundo mandamento e abençoando aqueles que o observam. Em outras palavras, Deus, com essa advertência e essa bênção, Ele está dizendo, olha, se caminharem assim, então vocês vão estar me adorando da maneira correta, eu vou receber essa adoração. Mas se caminharem de maneira contrária, vocês estarão adorando da maneira errada, equivocada, e eu não vou receber. E quando entra as gerações, é porque se nós fazemos algo de errado, o que nossos filhos vão aprender? O que eles vão seguir na sua vida praticando, se não os erros de seus pais e o pecado que eles aprenderam com eles? Na pergunta 50 do breve catecismo, os teólogos Westminster também resumiram isso. O que o segundo mandamento exige. E a resposta é que o segundo mandamento exige que recebamos, observemos e guardemos puros e intactos o culto e as ordenanças religiosas que Deus instituiu na sua palavra. E esta é uma advertência que nós encontramos e que diz que os filhos serão punidos pelos pecados de seus pais. Porque, meus irmãos, os pecados de um pai, um chefe de família, ou uma mãe, que porventura é o chefe de família dessa casa, como uma representação do povo de Deus ali, como sendo o povo de Deus ali. Esses pecados cometidos por eles têm consequências que podem durar gerações. Os filhos imitam os pais, portanto, o pecado tende a ser preservado ou perseverar naquela família. O segundo mandamento, inclusive, diz que Deus pune os filhos. É isso que ele está dizendo. Pelos pecados dos pais, que visita a iniquidade dos pais nos filhos até a terceira e quarta geração. Mas veja, irmãos, é importante lembrar que Deus jamais condena o inocente. Apenas o culpado. Para que a gente não possa olhar para esse texto e pensar, mas eu não estou seguindo o exemplo do meu pai. Cristo me encontrou. Eu fui liberto. Eu presto um culto devido ao Senhor. Por que eu receberia as punições cometidas pelo meu pai? Mas aí eu chamo os irmãos para aquele quadro que eu criei, né? Vale a pena ler direito. O texto vai dizer que o Senhor visita a iniquidade dos pais nos filhos até a terceira e quarta geração daqueles que me aborrecem. Em outras palavras, estes filhos, se seguirem o exemplo dos pais, o Senhor os visitará. O Senhor, que é zeloso,
vai estar sobre a vida deles como um juiz irado. O texto diz que punirá até 3 ou 4 gerações daqueles que aborrecem ao Senhor, que quebram o seu mandamento, que não seguem a sua lei. Dessa forma, não são apenas os pais que odeiam a Deus, mas também estes filhos que aborrecem a Deus, que não seguem as prescrições de Deus, seguem as prescrições de seus pais. É claro, é meu como pai, é o seu dever como pai, como mãe, instruir os filhos, para que mesmo na nossa condição de pecadores, eles não sigam o nosso exemplo, mas sejam instruídos como nós estamos também buscando a instrução. Este exemplo eles devem buscar. Serem nossos imitadores, como Paulo vai dizer, não porque somos as melhores pessoas do mundo, somos os santos, mas porque estamos também buscando viver em santidade. Por isso, a promessa de Deus aqui nesse mandamento, ela é superior à advertência, porque a sua bênção perdura gerações. Enquanto a maldição está ali, na 3ª e 4ª geração, a bênção de Deus vai até 1000 gerações. Quantas a gente não consegue nem chegar, os tantos tataranetos que o Senhor está mostrando aqui, que a bênção dele vai se estender daqueles que amam e guardam os seus mandamentos. Esta foi a promessa que Deus deu a Abraão, lá em Gênesis 17, verso 7, que diz: estabelecerei a minha aliança entre mim e ti e a tua descendência, no decurso das suas gerações, aliança perpétua para ser o teu Deus e da tua descendência. Neste segundo mandamento, a bênção de Deus, ela triunfa sobre a maldição para aqueles que amam e guardam os mandamentos do Senhor. Eu quero concluir, irmãos, fazendo algumas aplicações. E a primeira delas é nos perguntando como devemos adorar a Deus. Como então nós devemos prestar um culto que seja agradável ao Senhor? Como igreja reformada, que subscreve a confissão de fé, os símbolos de fé que foram produzidos ali na Assembleia de Westminster, nós então precisamos olhar para o que ela diz. Os reformadores definiram então um mecanismo, à luz das Escrituras, que regulamenta a forma como devemos adorar a Deus, já que nos proíbe o mandamento de fazer imagem e prestar culto e adoração por este mecanismo. E o mecanismo que os reformadores trouxeram e que se tornou um documento que circulou pelas igrejas ou por aqueles que adotavam a fé reformada, ele foi conhecido como o princípio regulador do culto, pelo qual a nossa denominação também abraça. E ele está subscrito na própria confissão, no capítulo 21, na primeira seção, quando diz: a luz da natureza mostra que há um Deus que tem domínio e soberania sobre tudo, que é bom e faz bem a todos, e que, portanto, deve ser temido, amado, louvado, invocado, crido e servido de todo o coração, de toda a alma e de toda a força. Aí vejamos. Mas o modo aceitável de adorar o verdadeiro Deus é instituído por Ele mesmo, e é tão limitado pela sua vontade revelada, a palavra, que ele não deve ser adorado segundo as imaginações e invenções dos homens, ou sugestões de Satanás, nem sob qualquer representação visível, ou de qualquer outro modo não prescrito nas Santas Escrituras. O que o princípio regulador do culto está dizendo, e a confissão de fé subscrevendo, é que o verdadeiro culto, ele é ordenado somente por Deus, e o falso culto é algo que ele não ordenou. Este era o conceito que os puritanos, querendo viver à luz das Escrituras, abraçaram, e que isso invadiu as nações que estavam adotando
a confissão de fé e o presbiterianismo como uma forma de culto e de governo e de adoração ao Senhor. Todos estes que adotaram esse tipo de documento ou de a adoração ao Senhor, eles estavam então como os puritanos. E o curioso é que nós muitas vezes jogamos pedra nos puritanos, né? Fazemos como no passado, chamamos aqueles que estão querendo servir a Deus por meio da sua palavra, de maneira pejorativa, chamando os puritanos. Mas nesse sentido, nós somos sim. Buscamos a pureza da igreja no que diz respeito ao culto. E aí, irmãos, há duas coisas que a gente precisa entender nesse princípio regulador do culto. Primeiro, são os elementos do culto. E segundo, as circunstâncias de culto. Por elementos de culto, os reformadores dizem que só aderimos ao culto aquilo que é expressamente ordenado por Deus. Como, por exemplo, a oração, a pregação da palavra, os sacramentos, como vamos participar hoje, cânticos e hinos espirituais, votos, jejuns, ofertas, dízimos, são prescrições que Deus deu ao seu povo e que fazem parte do culto. Onde esses elementos estão presentes, então ali há um culto. A soma ou a parte deles. Sem eles, não há um culto. Um culto ele precisa ter a pregação da palavra. Um culto ele precisa ter oração. Precisa ter leitura das Escrituras. Precisa ter hinos, cânticos espirituais. Precisa ter a fiel e correta aplicação e práticas dos sacramentos, o batismo e a ceia. Mas nós temos também aquilo que eles chamaram como circunstâncias de culto, que são, o próprio nome diz, né? São questões e pontos circunstanciais que podem ter ou não, como por exemplo, local. A Bíblia não vai descrever um local único, onde só pode se dizer que teve um culto se foi naquele local. No Evangelho de João, capítulo 4, nós lemos aqui a confusão da mulher samaritana. Nossos pais adoraram este monte. O Senhor está dizendo, Deus é espírito, importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Uma outra questão é o horário. Você não vai encontrar nas Escrituras uma prescrição dizendo só é culto se nos reunirmos às 18h30 todo domingo. O horário vai de acordo com as circunstâncias daquela região, a localidade. Nós temos igrejas em cidades onde eles só podem se reunir durante o dia, porque à noite o bairro é muito perigoso, é muito escuro. Então, circunstâncias de culto são essas coisas. Instrumentos musicais podem ter ou não. Se não tiver nenhum instrumento e ninguém para tocar, a igreja, estando presente e cantando, é um culto ao Senhor. Aquilo que o Senhor não prescreveu e que a Bíblia se cala, as igrejas reformadas, as igrejas bíblicas, à luz do que as Escrituras ensinam, elas não praticam. Nós não temos, então, como a confissão vai falar, uma forma de culto que seja visual, onde não há uma participação ativa dos membros, onde eu estou só vendo, assistindo. A igreja ela não é um teatro ou um cinema onde a gente compra o ingresso e senta e vai lá assistir ao culto. O culto ele é oferecido e ele é feito pela a igreja, os membros. Só há um momento onde nós estamos participando indiretamente, que é quando Deus está falando pela sua palavra. E aí nós ouvimos. E enquanto ouvimos, o Espírito Santo está agindo na nossa mente e no nosso coração. E o que temos hoje nas igrejas são
cultos a todo e qualquer tipo de circunstâncias e atitudes e personagens. Há igrejas que têm culto do Dia dos Pais, culto das crianças, culto da bandeira, culto do índio, culto de Maria, culto de João, culto do jovem, culto do velho, culto de tudo que possa encontrar nessa vida. Só não tem um culto ao único e verdadeiro Deus. Nós não cultuamos aos homens, meus irmãos. Nós não cultuamos instituição. Nós não cultuamos nada da criação de Deus. Nós nos reunimos para prestar culto a Deus. A confissão termina e eu concluo aqui dizendo que o culto religioso deve ser prestado a Deus o Pai, o Filho e o Espírito Santo, e só a Ele. Não deve ser prestado nem aos anjos, nem aos santos, nem a qualquer outra criatura. Nem deve, depois da queda, ser prestado a Deus pela mediação de qualquer outro, senão unicamente de Cristo. Então, respondendo à pergunta, como podemos adorar a Deus? A resposta é muito simples. Ao invés de remodelar Deus à nossa imagem, nós precisamos, então, adorar a Deus conforme Ele nos criou. Ao invés de criarmos uma imagem que venha a representar a Deus, nos lembremos que Deus nos criou conforme a sua imagem e semelhança. E como Ele diz no prefácio dos 10 mandamentos, para que nós, feitos à imagem e semelhança dEle, possamos prestar culto, Ele precisou nos tirar da escravidão do pecado. Ele precisou nos tirar da servidão a outros deuses. Ele precisou regenerar esta imagem. E Ele faz isso por meio de Jesus Cristo. Paulo vai falar essa verdade em Romanos capítulo 8. No verso 29, porquanto aos que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Nós adoramos pela mediação de Cristo, prestamos culto ao Senhor, mas só fazemos isso porque estamos em Cristo Jesus, sendo conformados ou remodelados à imagem de Deus, por meio de seu Filho. Porque Ele é a verdadeira imagem do Deus invisível, Colossenses 1,15. Ele é a expressão exata do seu ser, Hebreus 1,3. Foi por isso que Jesus pôde dizer que todos que o viam, viam a Deus. Ele é o ponto de contato. Ele é o meio. Ele é o fim. E a fim de ir a Deus em adoração verdadeira, não precisamos construir algum tipo de ídolo. Nada que venha simbolizar Deus, nem mesmo esse local simboliza ou venha representar o Deus. Não precisamos construir nada nesse sentido. Tudo o que precisamos fazer é ir a Ele por meio de Jesus Cristo. Todo aquele que nele crê não perece, tem a vida eterna, porque Deus o amou, Deus o regenerou, Deus o trouxe para si. E quando vamos a Cristo, Deus passa a viver em nós por meio do seu Espírito Santo. Ele trabalha em nós para reparar a sua imagem, para que possamos viver para a sua glória e darmos o louvor devido. Portanto, meus irmãos, só é possível prestar um verdadeiro culto por meio de Cristo. E se Cristo está na sua vida, então o Senhor está regenerando e remodulando a imagem dele em você, para que você preste o verdadeiro culto e adoração a Ele. Fiquemos em pé em nome de Jesus. Lá na criação o Senhor nos criou a sua imagem e semelhança. Na queda, aqui o Senhor nos proíbe de fazer qualquer imagem
sua. Porque nessa condição, qualquer imagem que venhamos fazer como representação de Deus, ou que venhamos usar, é uma imagem que reflete a nossa condição de pecado. Por isso nós precisamos de Cristo. Porque só Deus tem permissão de fazer uma imagem esculpida de si mesmo. E Ele fez quando o seu Filho amado se fez carne e habitou entre nós. Nele não havia formosura nenhuma, pelo qual nós pudéssemos seguir. Mas a sua palavra veio de encontro à barreira e toda a incredulidade do nosso coração. Ele nos amou, nos resgatou e nos trouxe para si. Refeitos à imagem e semelhança daquele que é a imagem do Deus vivo, então nós podemos adorá-lo em espírito e em verdade. Graças te damos, Senhor Deus, pelo teu grande amor, ó Pai. Porque o Senhor nos resgatou e nos trouxe para a tua santa presença, a fim de que nós pudéssemos prestar o culto e adoração ao Senhor. Perdoe, ó Deus, quando falhamos, de maneira pessoal, como também coletiva, quando falhamos na adoração devida ao Senhor, quando falhamos, ó Deus, em prestar o culto que lhe é devido, da forma como o Senhor prescreveu. Agora, Deus, restaura-nos. E assim como foi com aquela mulher samaritana que, ao ter o diálogo com o teu Filho amado, ela pôde entender a sua condição e pôde conhecer a maneira como ela deveria, então, adorar ao Senhor, que é em espírito e verdade. Sejamos nós também, depois dessa palavra, reconhecer a nossa condição, confessar e abandonar os nossos pecados e então te adorar em espírito e em verdade. Porque o Espírito que estará em nós, nos conduzindo a adorar o teu santo nome, é o teu Santo Espírito. E importa, Deus, como diz a tua palavra, que os teus adoradores façam isso. O adore em espírito e em verdade. Esse é o desejo do nosso coração. É o que nos propomos a fazer. E pedimos que o Espírito Santo do Senhor nos ajude. Em nome de Jesus. Amém.